Há uma verdade que atravessa a existência humana desde que o primeiro ser consciente ergueu os olhos para o céu e percebeu que um dia deixaria de existir. Essa verdade não precisa de grandes explicações, não precisa de filosofia complicada, não precisa de livros empoeirados. Ela está ali, silenciosa, esperando o momento em que a distração se cala e a mente, finalmente sozinha, é obrigada a olhar de frente para o óbvio. E o óbvio é isto: você vai morrer. Tudo que você ama vai morrer. Tudo que você construiu vai se desfazer. E o universo, em sua vastidão indiferente, não vai notar a diferença. Parece cruel dizer isso logo de início, mas a crueldade não está na frase, está na vida que insistimos em viver fingindo que ela não é verdadeira. Passamos os dias inteiros ocupados, cercados de tarefas, metas, notificações, compromissos, como se a ocupação fosse uma armadura contra o tempo. Enchemos a agenda para não termos que enfrentar o silêncio, porque é no silêncio que a verdade sussurra. É quando o celular apaga, quando a casa fica quieta, quando ninguém está olhando, que a pergunta aparece: para onde tudo isso está indo? E a maioria de nós responde essa pergunta fugindo dela, ligando a televisão, abrindo outro aplicativo, marcando outro compromisso, adiando o encontro consigo mesmo para o dia seguinte, que nunca chega. Essa fuga não é fraqueza, é um mecanismo profundamente humano. O ser humano é o único animal que sabe que vai morrer e ainda assim precisa viver como se isso não fosse verdade. Porque se carregássemos esse peso o tempo todo, de forma consciente, a cada instante, seria quase impossível levantar da cama. Por isso construímos narrativas. Contamos histórias sobre nós mesmos, sobre nosso propósito, sobre nossa importância, sobre o legado que vamos deixar. Essas histórias não são mentiras no sentido simples da palavra, mas são véus, tecidos finos que colocamos entre nós e o abismo, para que possamos caminhar sem sentir vertigem o tempo inteiro. Mas há momentos em que o véu se rasga. Geralmente não é por escolha. É a notícia inesperada, é a perda de alguém querido, é o diagnóstico que muda tudo, é aquele instante de silêncio absoluto às 3 da manhã em que o corpo desperta sozinho, e a mente, sem defesa, encara a escuridão do quarto, e junto com ela, a escuridão maior. Nesses momentos, a verdade que estava sempre ali se torna impossível de ignorar, e a reação mais comum não é a aceitação, é o pânico. Um pânico silencioso que a pessoa nem sempre reconhece como tal, mas que se manifesta como ansiedade difusa, como insônia, como uma vontade estranha de mudar tudo de repente, sem saber exatamente por quê. O que poucos param para considerar é que esse encontro com a finitude, por mais assustador que seja, também é a porta para a única forma honesta de viver. Porque enquanto fingimos que temos tempo infinito, tratamos a vida como um rascunho, adiamos as conversas importantes, adiamos os projetos que realmente importam, adiamos o perdão, adiamos a coragem de dizer o que sentimos, adiamos a decisão de mudar de rumo, porque sempre existe um amanhã hipotético onde teremos mais tempo, mais dinheiro, mais segurança, mais coragem. Só que esse amanhã hipotético é uma ficção, e no fundo todos sabemos disso, mesmo que finjamos que não sabemos. Os filósofos que tiveram coragem de olhar para essa verdade sem desviar o olhar não chegaram a conclusões de desespero, embora o caminho até lá muitas vezes passe pelo desespero. Eles chegaram, de formas diferentes, a uma mesma intuição, que é justamente a finitude que dá peso e sentido às coisas. Se você tivesse tempo infinito, nada precisaria ser feito agora, nenhuma conversa precisaria acontecer hoje, nenhum abraço precisaria ser dado com intensidade, porque sempre haveria um amanhã igual. É a escassez do tempo que transforma um dia comum em algo precioso. É saber que esse encontro, essa tarde, essa risada, esse gesto de carinho não vão se repetir exatamente assim nunca mais, que os tornam dignos de atenção. Há uma diferença enorme entre saber intelectualmente que vamos morrer e realmente sentir isso no corpo, na decisão do dia a dia. Quase todo mundo concorda, em teoria, com a frase "a vida é curta", mas poucos vivem como se realmente acreditassem nisso. Continuamos adiando o que importa, continuamos gastando energia com ressentimentos antigos, continuamos deixando relações importantes definharem por orgulho. Continuamos escolhendo a segurança de uma vida morna em vez do risco de uma vida verdadeira, porque no fundo, todos sabemos que temos tempo de sobra para consertar tudo depois. E é exatamente aqui que mora a verdade que quase ninguém tem coragem de encarar.
Não é apenas a certeza da morte, é a certeza de que estamos, neste exato momento, escolhendo como gastar os dias que nunca mais voltam, e que a maior parte dessas escolhas está sendo feita no piloto automático, guiada pelo medo, pela comodidade, pela aprovação alheia, e não por aquilo que realmente valorizamos. A verdade desconfortável não é apenas que vamos morrer, é que estamos, de certa forma, desperdiçando a única vida que temos enquanto fingimos que ainda há tempo para viver de verdade depois. Pense em quantas pessoas você conhece que vivem esperando o momento certo, esperando terminar a faculdade para começar a viver, esperando o emprego ideal para começar a viver, esperando o relacionamento perfeito, o corpo perfeito, a quantia de dinheiro suficiente, a aposentadoria, para então finalmente começarem a viver de verdade. E enquanto esperam, os anos passam, e quando finalmente chegam à condição que imaginavam ser suficiente, descobrem que a sensação de estar pronto nunca chega sozinha, porque sempre existe um novo patamar, uma nova meta, um novo motivo para adiar. A vida real, a que estava acontecendo o tempo todo, foi trocada por um ensaio interminável para uma peça que nunca estreia. Encarar essa verdade não significa viver com medo constante da morte, e nem significa abandonar planos, disciplina ou responsabilidades. Encarar a verdade é o oposto do desespero, é a possibilidade de uma liberdade mais honesta. Quando você aceita de verdade que o tempo é limitado, os pequenos dramas do dia a dia perdem parte do peso. As opiniões alheias, que antes pareciam tão importantes, começam a pesar menos. O medo de julgamento que antes nos paralisava perde força diante da urgência silenciosa de viver algo que valha a pena. Você começa a perguntar com mais frequência se aquilo que está fazendo hoje é algo que você escolheria fazer sabendo que o tempo é curto, ou se é mais um dia gasto tentando agradar, tentando se encaixar, tentando adiar uma decisão importante. Isso não significa abandonar tudo de repente numa espécie de crise existencial dramática. Significa, com mais frequência, pequenas mudanças de direção. Significa ter aquela conversa que você vinha adiando. Significa perdoar, não porque a outra pessoa mereça, mas porque carregar aquele peso consome tempo de vida que você não vai recuperar. Significa dizer não para compromissos que só existem por obrigação social, e dizer sim para experiências que realmente importam, mesmo que deem trabalho, mesmo que exijam coragem, mesmo que tirem você da zona confortável de rotina. A verdade que quase ninguém tem coragem de encarar também revela algo sobre a nossa relação com os outros. Se realmente entendêssemos na pele que as pessoas que amamos também estão de passagem, trataríamos essas relações de outra forma. Discussões bobas perderiam a importância. O silêncio guardado por orgulho perderia sentido. O tempo que passamos distraídos, olhando para telas em vez de olhar para quem está à nossa frente, seria reconhecido pelo que realmente é. Tempo perdido, que nunca vai voltar, gasto em algo que no fim não importa tanto quanto pensávamos. Há também algo libertador em perceber que, diante da vastidão do tempo e do universo, muitas das preocupações que carregamos diariamente são pequenas demais para o peso que damos a elas. O comentário maldizoso de alguém, o erro cometido há anos, a comparação constante com a vida alheia, tudo isso ocupa um espaço desproporcional na mente, um espaço que poderia estar sendo usado para viver de verdade. Encarar a finitude é, de certa forma, um convite para organizar as prioridades internas, para perguntar com honestidade o que realmente merece a atenção limitada que temos. Ninguém sai ileso desse tipo de reflexão. Ela incomoda, ela tira o chão, ela faz perguntas que não têm resposta fácil. Mas é justamente esse desconforto que separa uma vida vivida por inércia de uma vida vivida por escolha. As pessoas que conseguem, mesmo que por breves momentos, encarar essa verdade sem fugir dela, costumam relatar uma sensação estranha de clareza. Não é felicidade no sentido raso da palavra, é algo mais profundo, mais parecido com paz. Uma paz que não vem da negação da morte, mas da aceitação dela como parte natural da existência, e não como uma ameaça externa que pode ser adiada indefinidamente através da distração. No fim, talvez a verdade que quase ninguém tem coragem de encarar não seja apenas sobre a morte, seja sobre a vida que insistimos em não viver plenamente por medo daquilo que ela exige de nós. Presença, honestidade, coragem para mudar, coragem para amar sem garantias, coragem para abandonar aquilo que não faz mais sentido, coragem para admitir que o tempo que passou não volta e que o tempo que resta, por menor que seja, ainda pode ser vivido com intenção.
Talvez o convite não seja para viver assombrado pela ideia da morte, mas para deixar que essa consciência sirva como uma bússola silenciosa, lembrando de tempos em tempos que cada dia é de fato insubstituível, que cada conversa importante adiada é um risco desnecessário, que cada momento de presença genuína vale mais do que qualquer conquista guardada para depois. A verdade está ali, esperando, como sempre esteve. A única pergunta que resta é se hoje você terá a coragem de finalmente olhar para ela.